O que acontece na realidade é que a ditadura no Brasil, ela conseguiu, entende, a façanha de cortar essa história, essa memória. Quer dizer, houve um roubo da memória de gerações inteiras. Eu não consegui falar disso durante mais de 30 anos. Nem sonhar eu não sonhava. Agora, recentemente, eu comecei a sonhar. O que é uma ditadura? Como é que oprime a gente? Como é que oprime a nossa cabeça? Não só fisicamente, mas eu, por exemplo, que era uma pessoa muito audaz, as coisas que eu vivi, que eu sofri, me tolheram muito. Hoje em dia eu não sou uma pessoa como eu era antes, de enfrentar tudo, assim. Eu acho que foi um pouco de massacre que eu sofri. Eu sei que hoje eu estou aqui, que custou caro, sabe? Custou caro. Viver como um bicho que você nem se reconhece mais, mas que era a opção que eu fiz. Sabe quando você tem que fazer as coisas? Às vezes as pessoas me falam, mas como que você fazia isso? Como é que você tinha coragem de fazer isso? Eu falei, não sei, a gente tinha que fazer, a gente fazia. Né? A gente fazia, tinha que ser feito. Tinha que fazer, a gente era levada. E a gente se sentia também, eu lembro de eu sentir como se eu estivesse numa muralha verde, esmurrando na muralha, sabe? Esmurrando, esmurrando. Meu pai morreu, me deixou, assim, a gente muito pequena. Vou começar daí, porque senão fica muito... Então, a gente, por exemplo, eu fiquei com 12 para 13, a Márcia com 17, os meninos menores. Então, minha mãe, que não trabalhava, foi para a máquina, porque ela bordava. Bordava na máquina. E assim, acabou de criar a gente assim, primeiro com bordado, depois com um bar. Eu entrei para a faculdade com 22 anos. Já, assim, todo mundo já era 18, 19, eu já estava com 22. Porque batalhei, né? Foi muita batalha para chegar lá. Isso contra muita gente que achava que bobagem, não sei o quê, vai trabalhar, vai casar, aquelas coisas. Mas isso nunca me pegou, não. Nunca quis casar, nunca quis, assim, essa coisinha de casamento, casinha, menininho, não, nada disso. Eu queria casar mais para sair de casa e ter minha vida. Entendeu? Meu pai morreu e eu tinha 27 anos. Mas eu era quase uma menina. De herança do meu pai, que apesar dele ter sido um grande médico naquela região, tivemos uma vida de classe média com bastante conforto, mas meu pai não era um homem rico. Então, da herança do meu pai, me deram um carro, um Austin de 1949. Papai morreu em 60. Aí eu larguei o emprego, vendi o Austin, desmanchei o noivado e falei, eu vou para a Itália. É aquela busca das origens, né, que eles chamam. Foi da minha infância. Isso é até uma coisa que me emociona, que eu sabia que um dia alguma coisa eu ia fazer. Não é questão de vingar, porque meu pai era camponês, mas não proprietário da terra. Então, vivíamos um monte de filhos, que você sabe, né? Meu pai e minha mãe vieram nordestinos. Nós morávamos, eu nasci lá, quase no Pontal de Paranapanema, lá, e é uma região já tem muito conflito lá. Eu vou fazer 70 anos, então eu nasci em 1941, num povoadinho, de roça mesmo, né? No campo, em Pirapozinho.
mas não na cidadezinha, na roça. Aí somos muitos irmãos, né? Éramos, né? Já morreram vários. Não, morreu só um, né? E morreram vários pequenininhos, né? Que não se vingava assim, não ia. Aí era uma miséria extrema. Eu me lembro muitos meses a gente comendo só inhame cozido na água, e meu pai e minha mãe olhavam assim, até salivava, que era só para os irmãos. Então eu tinha certeza, Fernanda, eu me emociono por isso, porque eu falei, um dia eu vou pensar o que eu vou fazer. Quando criança, eu adorava ficar na rua, entendeu? E minha mãe botava gente na minha cola o tempo inteiro para eu não ficar jogando bola na rua, soltando papagaio. Eu era muito solta. Minha mãe me chamava de bandoleira. Você é muito bandoleira, entendeu? E cigana. Se deixar, se te soltar, você vai para o mundo. Meu pai era uma pessoa que só sabia assinar o nome, mas era uma pessoa que conseguiu incutir nos filhos muitos valores, entendeu? Valores cristãos e valores sociais básicos. Então, quando eu tive, já no curso normal, eu tive aulas de sociologia, eu fiquei encantada, entendeu? Aquilo me impressionou, entendeu? As discussões sobre o Brasil, sobre a miséria, a discussão sobre as causas, né, da miséria, a possibilidade de resolver essa situação. A gente achava a vida uma coisa maravilhosa. Nós queríamos uma vida maravilhosa para todo mundo, era isso. Diferentemente da juventude da década de 50, desesperançada, revoltada e tudo, nós éramos revoltados com tudo que havia de atraso, mas nós éramos extremamente esperançosos. Aliás, não é esperançosos, não. Nós tínhamos uma certeza até meio arrogante, aquela arrogância da juventude, de que nós íamos mudar as coisas, né? Nós vamos mudar. A própria luta pelas reformas de base empolgava a população, empolgava a juventude como algo, uma solução produtiva e positiva de vencer o atraso e construir algo novo. Então é assim que eu venho para Belo Horizonte, venho do interior e entro no Instituto de Educação. Fico conhecendo a JEC, e a JEC era justamente a esquerda católica, né, que propunha o engajamento dos cristãos nesta luta, entende, no sentido de transformar a realidade atual e não de apenas esperar a transformação para uma realidade mágica depois de morto, numa outra vida. Era essa a diferença. É preciso, é papel do cristão transformar a realidade. Eu me lembro bem que a briga ela começou por aí. Tá? Da gente tentando conscientizar, porque a gente era o fermento na massa. Era essa a concepção lá da JEC. Eu fui para São Paulo. Qual foi o meu caminho? Partido Comunista. Então foi a nossa escola, sabe? Era uma coisa que se discutia, batia assim, era o Partido Comunista, mas era esse que a gente tinha, Então, meu pai, a minha família, nós sofremos aquela opressão, tem que mudar isso, tem que mudar, sabe? A JUC, naquela época, era mesmo a instituição que aglomerava, né, as pessoas que eram mais interessadas no social e também, claro, religiosas, porque eu não vou negar que eu era. Mais tarde é que eu perdi essa. E, então, na JUC, eu fui, vamos dizer, nucleada para a AP. O primeiro e segundo ano da Escola de Serviço Social é que me deu assim, mais consciência social e tudo. E aí eu já entrei para o DA, no segundo ano eu já era presidente do DA, que foi, quer dizer,
Segundo ano eu era vice-presidente. Em 64 que eu era presidente, e foi justamente no golpe, né? Declaro vaga a presidência da República. Por coincidência, eu vim para Belo Horizonte em 1964. Famoso 64. Mas o golpe, realmente, eu não sofri o golpe. Eu estava ainda em Araxá. Eu nem dei notícia do golpe. Meus primos, meus tios, passavam lá em casa quase todo dia. E nesse dia não foi ninguém lá em casa. Quando foi à noite, eu falei com a minha mãe, vamos na casa da tia, a tia fica. Ela falou, vamos. Saiu, não tinha ninguém na rua. Quando nós chegamos na casa da minha tia, mas vocês aqui, e o toque de recolher? Mas tem toque de recolher por quê? A Revolução foi, então, o dia 31 de março, né? Eu estava em Teoflotone estudando interna, que eu terminei o curso exatamente em 64. Aí a gente ouvia coisas, né? Era só aquele, porque eu estava externa nessa época. Em março, no final, eu fui externa no segundo semestre. No primeiro semestre eu estava interna. E aí era aquela coisa das freiras rezando e botando todo mundo para rezar, Nossa Senhora Aparecida, salvar o Brasil, entendeu? Eu fiquei meio assim, meio assustada, sem entender muito o que estava acontecendo. Eu era funcionária do Sindicato dos Metalúrgicos lá em São Paulo. Na véspera, no dia 31, lá no golpe, eu simplesmente nunca... Olha para você ver como que as coisas acontecem. Ninguém planejou nada. Simplesmente eu fui impedida de entrar. Nunca mais entrei no meu serviço. O Exército tomou tudo. Nessa altura, eu já não estava mais na AP. Eu tinha conhecido o João, que depois foi meu marido, e ele era independente. E a gente fez um grupo de independentes, sabe? Quando deu as rádios, principalmente rádio, né? Porque a televisão ainda estava muito incipiente. Nós, os independentes, fomos correndo para a casa da Vilma, que era minha colega, e fizemos uns panfletos contra, e subimos ali naquele edifício da Guanabara, que é ali na Praça 7. Praça 7, não. Antes, perto... ABC. Não. Era ali na esquina em frente ao Acaiaca. De um lado era o Acaiaca, do outro lado era o edifício da Guanabara, que era uma loja. Subimos lá em cima, Espírito Santo, com o Afonso Pena. E julgamos os panfletos todos. Foi muito engraçado. E ainda fomos nas favelas e envelopamos e entregamos casa por casa, em várias favelas, o panfleto tal, contra o golpe, né? Então, isso foi assim, na madrugada de 31 de março e no 1º de abril. Não se pode falar que o golpe foi 1º de abril, né? Mas para mim foi. Nesse dia primeiro, para nós estudantes em geral, foi aquele espanto, aquele horror, né? E a nossa posição, eu me lembro da minha turma de serviço social, a nossa posição foi o seguinte: nós não podemos aceitar, nós temos de lutar pela democracia contra esse golpe, né? E nesse dia eu procurei as pessoas que eu sabia que eram de ação popular, que eu sabia da existência de ação popular, mas eu nunca tinha me interessado. Procurei e disse o seguinte: agora, numa ditadura, não basta a JUC. É preciso, para a gente poder atuar de forma organizada, tem que ser uma organização política independente de religião, que caiba gente de qualquer religião, e que se prepare melhor para enfrentar uma ditadura que está aí. Então, no dia 1º de abril de 64, eu entrei para a Ação Popular,
que ao mesmo tempo, né, se tornava clandestina. Até aí era uma organização legal. Tinha militares também, tinha muita gente que foi contra o golpe. Quando vem um partido comunista e não faz nada, não pega em arma, porque ali tinha que pegar. Em Belo Horizonte, 12 mil homens de todas as unidades mineiras que participaram do movimento de 31 de março desfilam perante o presidente da República na Avenida Afonso Pena, no dia do primeiro aniversário da Revolução. Castelo Branco teve em Belo Horizonte. E nós então armamos um negócio. Quando começou a tocar o hino nacional, o João, que era muito alto, ele era grandão, tinha 1,87, sei lá. Ele abriu uma faixa assim, abaixa a ditadura, na frente do Castelo Branco. E estava tocando o hino nacional e todo mundo ficou parado, e ele parado assim. Pouquinho antes de terminar, ele baixou e correu. Correu, todo mundo correu. E não pegaram ele não, mas ele era muito visível, ele até chamava ele de Mister Passeata, porque toda passeata ele estava lá na frente, ele era grandão, todo mundo via, era fotografado, saía no jornal e tudo. Mas ele sumiu porque minha mãe tinha o bar, e ele, que era o shopping ali na Praça Sé, ele desceu a escada e escondeu lá embaixo. Isso foi... Nós não tínhamos uma diretriz, uma ideia. A gente queria, mas não, já tínhamos assim, lido vários documentos. Tínhamos feito um encontro também num mosteiro, os independentes. E ainda não tínhamos muita certeza. Então fizemos esse encontro lá no Edifício Codó. Era um dia que tinha um show do Vinícius de Moraes lá na Escola de Direito. E o João, que estava lá, meu marido, já éramos casados. Éramos casados? Não éramos casados ainda. Éramos casados. Saiu para comprar os ingressos para a gente, que estava lá reunida. Então ele escapou. Nós saímos no Camburão, diretamente para o DOPS. E lá no DOPS a gente ficou até de manhã. E os rapazes ficaram no DOPS e nós fomos já direto para a penitenciária de mulheres. Então a gente foi mais ou menos os precursores desse movimento. Assim, presa, eu acho que nós somos uma das primeiras. Pelo menos mulher foi uma das primeiras. Como nós éramos 5 mulheres, o que eles fizeram? Eles tiraram a creche, as crianças da creche, olha só, e fizeram uma cela para nós. Isso revoltou as presas comuns, entendeu? Era justamente isso que eles queriam, né? Que eram as comunistas, terríveis, iam matar todo mundo. Então tiraram as crianças e nós ficamos lá naquela cela enorme, que era enorme para 5 pessoas, que era uma creche. E a gente era inquirida sempre de noite, acordavam a gente para ser inquirida. O DCE estava lá de olho, né? Então a tortura era essa. Acordava a gente a qualquer hora para ser interrogado. Chegava lá, não era nada, às vezes não era nada. Às vezes era alguém do Senimar que ia lá. Mas às vezes não era nada, só para acordar. A gente voltava, não deixava a gente tomar banho de sol, a gente não podia ir no sol. Quando você chegava e começava a cair no sono, eles ficavam passando coisa na grade, assim, para não deixar a gente dormir. Coisa assim, né? Ficamos 42 dias lá, acho, 42. E nessa época, você vê como é que era diferente. O DCE ia praticamente todo dia lá verificar a nossa cela. Isso depois era impossível. Tem que lembrar também que era o Castelo Branco ainda.
Então, eu não vou dizer como o Estadão, a Folha de São Paulo falou agora que foi uma ditadura branda. Nunca foi uma ditadura branda. Mas eu acho que eles também estavam aprendendo a ser ditadores, entendeu? Por quê? Por exemplo, muita coisa aconteceu que depois, posteriormente, era impossível acontecer. Os estudantes tomaram a assembleia, fizeram muita passeata, foi um movimentaço, né? Quando a gente foi preso. Comecei a participar, não de organização política, mas de todas as manifestações que aconteceram naquele momento, entendeu? Todas. A passeata dos calouros, depois a passeata do silêncio, todas as manifestações. Mas eu não achava naquele momento, eu não achava que aquilo ali fosse levar a alguma coisa mais séria de transformação, que era aquilo que eu desejava, né? Porque atingisse a miséria e fosse uma coisa de luta pela justiça e tal. Eu procurei para uma escola onde eu pudesse dar aula à noite, de preferência, né, para pessoas adultas e tal, para poder dar conta de começar a fazer um trabalho político ali. Ixi, Maria, eu pegava textos e ficava na biblioteca buscando coisas do CPC, entendeu? Poesias, livros, entendeu? Para tirar textos, e aí montava a interpretação de texto, né? Redação e a parte da gramática, tirando toda do texto, cuja essência era política. Quando eu saí da prisão, o João também, eu já estava no segundo ano de psicologia, terceiro de psicologia, ele largou a faculdade e fomos juntos para o Rio, assim, aqui a gente não podia ficar, né? Eu acho que o Rio de Janeiro não foi legal para ele. Ele lutou muito, ele não conseguia emprego, mesmo assim, porque ele não era, vamos dizer, ele não era uma pessoa muito atuante aqui em Minas. Mas quando a gente foi para o Rio, ele estava mais desperto para procurar um grupo para ele se engajar. Então ele começou a estudar de novo, começou a entrar na política estudantil, e eu já grávida, e também já sustentando a casa, porque ele não conseguia emprego, né? Difícil. O SNI, não sei, começou a persegui-lo logo quando a gente chegou no Rio. Quando eu estava para me formar no fim do ano, em 67, eu estava sendo já perseguida, procurada para ser presa. E um companheiro da escola de direito, que tinha alguns contatos com advogados, com juízes, me avisou de que eu sumisse da casa dos meus pais, onde eu ainda morava, procurasse me esconder, porque eles estavam decididos a me prender. Meu companheiro era vice-presidente do DCE da Federal, era de AP também, né? E nós chegamos à conclusão que a gente ia ter de se esconder. E se ia ter de se esconder, era o caso da gente dar um jeito de casar, aí para dar uma satisfação, não por nós, mas para dar uma satisfação ao meu pai, que se a gente se escondesse juntos sem casar, meu pai morria. Aí minha irmã, que namorava o Henriquinho, o Enfio, quando falamos com eles, nós vamos casar rápido. Aí o Henriquinho falou assim, se é para casar, para livrar a barra da moral da família, entende? Então vamos casar nós também, porque casa tudo junto, livra toda a barra da moral da família de uma vez. Claro, isso tem toda uma história complicada, você vê que os costumes aí eram todos muito diferentes, porque os conflitos da gente com a família não eram apenas pela participação política, isso já era considerado um absurdo, do ponto de vista de jovem querer opinar na política, e duplamente absurdo uma mulher jovem querer opinar na política.
nós questionávamos abertamente, entende, o papel, a questão do papel da mulher, subalterno na sociedade em todos os aspectos, e questionávamos de que a nossa valor estaria no ímen, numa pelinha que chamava ímen, que isso era um escândalo. E aí a gente decide que não tem sentido ser obrigado a guardar a virgindade para conseguir um marido, que a gente devia transar, ter relação sexual quando a gente amasse, que era o amor que determinaria a validade de uma relação sexual e não outra coisa. Não era padre, nem juiz, nem ninguém. Então surge a pílula, né, que nos dava, portanto, possibilidade. Começamos, nós fomos as pioneiras em tomar pílula, que não era nem bem testada naquela época, né? Tudo isso era complicado, né? Bem, mas aí me formei, fui avisada por companheiros de que eu era uma das pessoas que estava numa lista dos militares para ser presa de imediato. Comecei a me esconder, etc e tal. Casei, né? Pegamos umas roupas, umas coisas e fomos embora para Gorete, que era uma periferia lá perto das gorduras, onde eu tinha feito estágio. Foi aí, então, que eu fui trabalhar na fábrica de tecidos Renascença. Aí já fui com o nome de Márcia, né? Fui como aprendiz e fiquei trabalhando lá. Quando eu estava trabalhando lá, descobri que tinha ficado grávida, a pílula tinha falhado, não era para ter ficado. As pílulas falhavam doidado, né? Aí lá, então, nós entrávamos de fato na clandestinidade, ninguém sabia onde a gente morava, etc, etc, etc. Nesse momento eu já estava na AP, né, fazia parte da AP, fazia parte de um núcleo de implantação da AP na cidade industrial, final de 67, 68, e aí já participava das lutas lá na cidade industrial. Participava no sentido de organização, de mobilização, porque eu não estava na fábrica. Então, a greve de 68, outras organizações também estavam fazendo lá os seus trabalhos, então eu participei, né, dessa greve, de preparação dela e de organização dos trabalhadores. E como eu dava aula no Colégio Municipal de Contagem, né, cuja maioria dos alunos eram operários, então, de diferentes fábricas, então o acesso que a gente teve a foi imenso. Praticamente todas as fábricas da cidade industrial eu tinha aluno, em quase todas elas, nas grandes fábricas. Então a gente conseguiu organizar os trabalhadores de dentro da fábrica para fora. Foi a greve mais importante, né, no Brasil naquele momento. Foi a primeira grande greve, e que foi um enfrentamento muito sério, né? A cidade industrial ficou coalhada não só da polícia militar, como polícia civil apaisana, como o exército. Em cada esquina você tinha 5 policiais, né, com baioneta. Então era assim, uma situação de amedrontar mesmo. Depois dessa greve de maio de 60... Como é que é? Foi maio de 60... Abril de 68, né, já estou até esquecendo. Depois dessa greve de abril de 68, eles começaram a vigilância e me buscar em vários lugares, inclusive no colégio, entendeu? E aí eu tive que abandonar o colégio, porque senão eu ia ser presa. Então eles começam a ir para as fábricas metalúrgicas e para as fábricas de tecelagem com fotografias da gente, dos procurados. Portanto, a segurança tinha acabado. E, diante disso, nós vimos que teríamos de sair de imediato, né, da fábrica, e concluímos que não dava para ficar clandestino aqui em Belo Horizonte, onde nós éramos tão conhecidos. Foi proposto para a gente, então, nós íamos para o campo, para o interior, né, e fomos, né, para trabalhar
no município de Coronel Fabriciano, lá numa fazenda que trabalhava com a parceria, com meiros, etc. e tal. Lá na roça, enquanto o meu companheiro aproveitava para conversar com os homens, né, e procurar discutir a questão da produção deles, por exemplo, começou a discutir com eles a partir da pouca renda que eles tinham. E viu o seguinte, cada um está trabalhando numa terra que não é grande, é pequena, mas para uma pessoa só rende muito pouco. Por que nós não fazemos sistema de mutirão? Que a gente vai trabalhar a terra de um, depois a terra de outro, vai render mais, nós vamos ter um ganho maior. Então começava por aí, por coisas como essa, vamos melhorar o sistema de produção. Enquanto isso eu discutia a questão do cuidado com a criança, com as crianças, da saúde, etc. e tal, da vida das mulheres. Carmela, minha irmã, já estava desquitada, que naquela época ainda não tinha o divórcio, né? Ela estava desquitada com os 2 filhos, o Ângelo já com 18, 19 anos, o Murilo com 16, e aí eu e a Carmela jovem ainda também, a gente saía muito junto, ia para teatro, ia para cinema, ia para as passeatas dos estudantes, né? E o Ângelo participando ativamente, posteriormente o Murilo. Eu já sabia que a Carmela participava de reunião de estudantes, que iam algumas estudantes estudar lá na casa da Carmela no sábado, sabe? Então, alguma participação da Carmela, mas para mim era estudantil, sabe? Eu ia nas conferências, e aí, por quê? O Ângelo ficou muito tempo na clandestinidade e na não clandestinidade. Ele ficou muito tempo frequentando a escola de medicina e fazendo assalto de bancos, né? Inclusive, não sei recordar bem a época, o Ângelo brincava comigo. Aí ele já falava, entra para a nossa organização, tia Ângela. Falei, organização? Imagina se eu vou nessa organização de estudante. Eu não, quando tiver alguma coisa séria, realmente, aí eu entro, sabe? Não tinha, você vai para a VPR, vai para a Eliane, vai... Você não tinha. Porque não se abria, assim, olha, tem... E o tempo também não dava, nós estávamos clandestinos. Nós estávamos clandestinos porque eles nos jogaram para a clandestinidade. Você entende? Então, o que era? Não era um negócio preparado. Olha, tem um grupo tal de secundaristas, tem um pessoal querendo falar com a gente. Então, a minha organização, a primeira e a única que eu participei foi a VPR. Então, nós fomos, acho que, o primeiro grupo que nós fizemos de sequestrar um gerente de um banco, sabe? Buscar ele na casa dele. Antes eu fui lá na casa dele, de noite, quando ele chegou, bati lá no apartamento, porque não tinha porteiro, não é hoje, como você vai? Você não vai, né? Você não passa lá no lugar, né? Aí conversei com a mulher dele, conversei com a menina, compra Avon, com a revistinha de Avon, escolhe para sua filha, escolhe para sua esposa, porque dias depois a gente tinha que pegar ele e tinha que falar, o senhor não lembra que eu fui lá na sua casa, que teve lá, então? Tem gente lá com a sua esposa. Tinha que falar assim, mas não tinha não, tá? Mas se ele não abrisse lá o cofre, ia dar problema para ele. Ele sabia que ele tinha que abrir direitinho, sair com a gente direitinho. Entendeu? Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964,
dia 13 de dezembro de 68, que foi o dia do AI-5, né? Uma semana antes, o João foi preso. Foram lá em casa e pegaram ele. Porque, claro, ia soltar essa bomba no dia 13 de dezembro, né? Então, aí eu fui junto, eles me levaram também. Essa Fernanda ainda não era nascida, né? E a gente foi lá para um chamado Batalhão de Manutenção, lá em São Cristóvão. O João e eu, presos com um monte de gente. E aí eu fiquei, enfim, eu fiquei muito aflita, sei lá, fui no banheiro e saiu uma sangueira danada. O comandante desse batalhão, ele era uma pessoa humana. A gente tem que dar o crédito a quem deve, né? Ele falou assim, não, acho que ela teve um aborto, sei lá, me soltou, mandou embora. E o João ficou bastante tempo lá, uns 3, 4 meses. Então eu acho que eu tive um aborto, mas eu nunca tive certeza, porque não fui nem no médico para saber se eu tive, entendeu? Pelas circunstâncias, né? Porque aí já estava todo mundo, né? Foi uma coisa terrível, né? Nossa, você caçava as pessoas, todo mundo foi perseguido, né? Nós recebemos um recado nos convocando para vir a Belo Horizonte em fevereiro para uma reunião. E viemos. De repente, no meio da reunião lá, eu vi que eu não segurava a bexiga. Eu levantava toda hora, corria para o banheiro, voltava, corria, não tinha jeito de segurar. Aí eu falei, gente, eu não estou aguentando mais. Eles falaram, você não está deixando a gente fazer a reunião, está atrapalhando a reunião. Porque você corre e volta o tempo todo. Eu falei, mas é porque eu não seguro a bexiga, eu não sei o que está acontecendo. O meu gasto, o marido da Loreta, que era estudante de medicina, ele falou, não é normal isso. Isso é a bolsa d'água que arrebentou. Você está em trabalho de parto, ninguém tem tanta urina assim. Não existe. Aí resolveram paralisar a reunião e deixar a gente lá, e deixar a Loreta e a Solange lá cuidar de mim, enquanto os companheiros saíram para procurar um médico amigo que pudesse arranjar um jeito de fazer meu parto sem eu ser presa. Foi a primeira vez que um médico me viu, foi a hora que eu estava justamente em trabalho de parto. E tinha acabado de saber que eram 2 crianças, né? Mas as meninas nasceram com 1,5 kg, eram muito fraquinhas, 1,2 kg, eram prematuras, ficaram na incubadora, uma durou 15 dias, aí morreu, e a outra ficou 1 mês no hospital, mas não melhorava de jeito nenhum, e os médicos falaram que não adiantava ficar com ela lá mais não, que eles iam me entregar e me fizeram uma preleção dos cuidados assim, enorme, que eu morria de medo de pegar aquele bichinho desse tamanho, né? Porque eu achava que qualquer coisa que eu pegasse ia quebrar, ia morrer, né? Aí os companheiros me arranjaram casa de amigos para me esconder, né? Nessa época, a Carmela, que trabalhou no comércio, trabalhou em vários lugares, ela já estava trabalhando no Palácio da Liberdade. Ela era oficial de gabinete do governador Israel Pinheiro. E o Ângelo, então, desapareceu. Aí a Carmela falou, o Ângelo foi preso. Eu falei, Carmela, como que você sabe que o Ângelo foi preso, né? Ah, não, ele foi preso, eu tenho certeza, porque tem pontos marcados e tudo. Mas ela, então, foi conversar com o Israel Pinheiro para ver se descobria onde que o Ângelo estava. Então, eu telefonava todo dia para ela no palácio, para saber se ela tinha notícia do Ângelo. E esse dia eu telefonei, ela falou, Ângela, eu preciso de você aqui agora. Aí eu fui para o palácio, aí ela contou que tinha tido um tiroteio
na casa do bairro da Rua São Geraldo, foram mortos 2 policiais e que o Murilo estava envolvido no meio, que o governador mandou avisar para ela que ela saísse de Belo Horizonte. Aí eu fiquei na telefônica para ligar para Araxá e avisar minha família que escondesse da minha mãe qualquer notícia que chegasse por lá. Depois eu segui de táxi para a casa da Carmela. Quando eu cheguei na casa da Carmela, ela estava na sala com a namorada do Ângelo. Nisso eu ouço um barulho na escada. Era um homem chegando, sabe? Aí a Carmela falou, é o Dopes. E sumiu lá para dentro da casa com a Aretusa, com a namorada do Ângelo. Aí a namorada do Ângelo fugiu pelos fundos, saltou o muro e eu abri a porta. Aí era o Tacir, do Dopes. Aí ele falou, eu quero encontrar com a dona Carmela. Eu falei, ela está presa. Eu falei, presa? Mas presa por quê? Ele falou, ela está presa. Eu falei, porque o filho dela foi preso, ela vai presa? Ele falou, como que a senhora sabe que o filho dela foi preso? Eu falei, o governador, que nos deu notícia. Aí a Carmela já veio do quarto. Ele falou, dona Carmela, a senhora está presa. Aí a Carmela entrou no quarto. Ele falou, acho melhor a senhora levar uma roupa. Aí ela pegou a roupa, eu comecei a discutir com ele para onde que ela vai, para onde que ela não vai. Já estava um carro da tipo caminhonete, Jeep, eu não lembro bem, da polícia, uns 4 com metralhadoras. Aí eu desci com a Carmela e perguntei para onde que ela vai. Ele falou, penitenciária de mulheres. Eu fui almoçar na casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, minha irmã falou, vai embora, porque tem polícia aqui vindo aqui 3 vezes ao dia. Vai embora, não fica aqui porque você vai ser presa. Aí eu saí rapidamente, comi alguma coisa, saí rapidamente. E eu, ao invés de descer no meio do caminho, eu não podia, eu estava com dinheiro, mas o dinheiro que eu estava eu tinha que mandar alguém para São Paulo, entendeu? Então eu não podia gastar aquele dinheiro com táxi ou qualquer coisa. Esse foi o meu raciocínio. E em vez de descer em qualquer outro lugar, eu desci no centro da cidade. Quando eu cheguei, o ponto do ônibus era ali na Espírito Santo com Caetés, quase na esquina de Caetés. E aí eu desci ali. Quando eu desci, o quarteirão estava fechado. Eu não vi o quarteirão fechado. Eu fui andando, eu achei estranho, sabe? Que a coisa estava assim, a rua estava meio estranha, sabe? Quando chegou na esquina da Espírito Santo com Amazonas, aí eles me pegaram. E 3 pessoas me pegaram e aí eu comecei a gritar, a fazer escândalo, o que é isso, estão me sequestrando, o que está acontecendo, entendeu? Eles taparam a minha boca, me jogaram dentro de um Fusca da Polícia Militar e me levaram para que naquela época era Central de Polícias, ali na rua, perto da Santa Rua Rita Durão. Enquanto eu estava no Fusca, eu estava com um casaco, eu fui pegando um pedaço de papel onde eu tinha escrito em letras muito pequenininhas todos os encontros, os pontos e as coisas que eu tinha que fazer até 3 dias para frente, entendeu? Então eu fui pegando, comendo os pedacinhos de papel, entendeu? Assim, despistando. E quando chegou lá, o que faltava, eu pedi para ir no banheiro e acabei de rasgar e dei descarga. Faltava 10 dias para a Juliana fazer 4 meses, né? Eu conversei com a Corina na hora do almoço, falei, ó, Corina, meus pais devem estar em pânico. Há muito tempo que eles não sabem que filho eu levei, a Juliana, nem nada, né? Então eu vou me disfarçar e vou lá dar uma notícia para eles de que a Juliana está bem, que eu estou bem, barará. E fui. E quando eu estava lá dentro de casa, bate os caras do DOPS, batem lá na casa da minha mãe, dizendo, minha mãe abriu só a portinha de vidro, e tinha grade, era uma porta de metal, e eles falaram, olha, acabamos de prender o seu filho, o Gildas, ele deu o endereço daqui, nós queremos revistar a casa. Aí a mamãe falou assim, cadê o papel do juiz? E eu lá dentro. Eles, não tem nada de papel de juiz, não. Abre essa porta que nós queremos entrar. Aí a mamãe falou assim, sem papel de juiz não entra. E bateu a porta e trancou. Aí então, peguei o documento da minha irmã, mais nova, que parecia muito comigo na época.
saí pulando muro, ali na rua Leopoldina, pulando muro de uma casa para outra, de uma casa para outra, tudo tinha casas com quintal, né, geral sobrados. Pulando muro, fui sair lá na Congonhas, lá em cima, só lá é que eu, assim, na calçada, para poder voltar à casa da Corina. E falei, Corina, meu irmão foi preso, por favor, tá no seu horário de almoço, cuida da minha filha, porque eu vou ter de avisar o pessoal que o aparelho dele caiu, porque lá deve ter outras pessoas. Peguei um papelzinho, se por um acaso acontecer alguma coisa comigo, você liga para esse telefone, fala com a Gilda e o Henriquinho, que eles já me prometeram que se me pegassem, eles cuidariam do meu filho, do que nascesse, né? E saí. Quando eu bati lá, já estava repressão, já me pegaram. Eu comecei a tentar inventar uma história, mas no dar tapa, empurrar e gritar, etc e tal, mas arrancaram o lenço e viram isso aqui. Falaram, uma subversiva de pinta. Não adianta inventar coisa não, vamos embora. Me levaram lá para o quartel da Polícia Militar. Quando eu cheguei lá, eu vi já AP, pessoal do trabalho junto aos dominicanos, pessoal do Grau, pessoal... Ou seja, a esquerda católica, IAP, que já não era mais só católica, né, mas que tinha muito católico. Já estava todo mundo lá, tinha 100 e tantas pessoas presas, tinham feito uma operação, assim, pente fino para tudo quanto é canto, e tinham prendido muita gente, né? Num dia que me torturaram de 7 da noite às 5 da manhã, sem parar, eu estava arrebentada mesmo. Quando me tiraram do pau de arara, do choque elétrico e tudo, e me jogaram assim no chão, eu estava lá, jogada nua, arrebentada. Nessa hora eu fui estuprada. Entende? Já estava sofrendo abusos sexuais, mas não tinha sido estuprada. Nessa hora é que eu fui estuprada. Todas as torturas que você pode imaginar. Choque elétrico, murro. Choque elétrico de eu desmaiar várias vezes, entendeu? De tamanha violência do choque. Choque no peito, no seio, entendeu? Arrancaram o couro do meu seio. Muito murro. Minhas costas, eles me botaram nua. Eu estava menstruada, entendeu? E que tanto de policial me vendo e me olhando e fazendo piada sobre meu corpo, e 2 policiais com um cinto do lado da fivela, entendeu? Um batia, outro batia. Minhas costas estavam que aquilo já não aguentava mais. Uns 3 dias depois, eles deixaram a gente tomar banho e tinha umas guardas, né? Na hora que eu tirei a roupa que a mulher viu, a mulher chegou a ficar branca, começou a chorar, sabe? De tanto que eu estava arrasada. Então foi violência, assim, tamanha, que eu nunca imaginei, entendeu? Que existisse isso, assim, dessa forma. Eu não conseguia articular uma palavra por conta dessa violência, mais por conta dessa violência. Então, eu não conseguia nem falar. Eles achavam que eu tinha sido treinada para ser torturada em Cuba, entendeu? Me tiraram da solitária, me levaram para uma sala grande, que tinha uma mesa na frente. Em cima da mesa estava uma banheirinha de plástico cor-de-rosa, da banho criança, cheia de pedra de gelo, o cavalete do pau de arara, a maquineta de dar choque, entende? E uma mamadeira com leite. Aí eles me algemaram na cadeira e falaram o seguinte, pegamos sua filha. Agora nós vamos ver se você é uma comunista marruda mesmo. Você está sendo tão marruda até agora, entende? Vamos ver. Tá vendo aquela banheirinha ali? Nós vamos botar ela ali dentro e você vai marcar no relógio quanto tempo demora para ela virar um picolé. Ah, mas não pense que nós vamos matar ela assim, não. Isso é muito fácil. Vamos não. A gente tira antes dela morrer. Qual que será o efeito do choque nos ouvidos dela? Vamos botar os eletrodos nos ouvidos.
será que torra os miolos ou derrete? E falavam comigo, não, um comunista como você, nós não vamos matar você, não. Vamos não. E nem vamos matar sua filha, nós vamos quebrar ela todinha, entende? Torrar os miolos dela ou derreter, quebrar ela todinha, transformá-la num monstrinho, depois nós vamos botar na sua mão, você vai viver. Você vai viver, sabe para quê? Pra você passar o resto da vida olhando para o monstrinho, sabendo que a culpa é sua dela ter se tornado um monstrinho, pelo fato de você ser uma comunista, uma mãe desnaturada. Como eu não estava na ação, eu tinha que ajudar, né? Então eu era apoio. Eu era apoio. Chegava gente lá, dormia lá em casa, no outro dia saía, não sabia nem o nome. Nem o nome. Um dia chega a polícia lá, tá? E pega e levou o João. E assim foi várias vezes. Toda vez que ele já estava assim, tão acostumado, que ele tinha um joguinho de xadrez assim pequenininho, que era todo furadinho, com as peças assim, de encaixar, ele já levava o joguinho de xadrez para a cadeia. Eu nunca larguei ele, não. Quando ele esteve no DOI-CODE, eu fui lá para a porta do DOI-CODE, feito uma maluca, e ficava gritando, quem é o gerente dessa merda aqui? Desse jeito, sabe? Para ver se eu conseguia falar com ele, porque ele sumiu, e eu fui no Jornal do Brasil, fui atendido pelo Gabeira, quer dizer, eu fui falar com o Gabeira, que eu já conhecia aqui de Belo Horizonte. Eu falei que ele tinha sumido. E falei. E ele conseguiu publicar uma notinha pequena. Teve aqui, Tereza, o marido dela desapareceu. E ela disse que era um negócio meio kafkaniano. Só sei que saiu. Ele conseguiu publicar. Eu acho que por causa desse negócio é que o João não foi morto, viu? Porque ele foi muito torturado lá no DOI-CODE. Muito. Alguns prisioneiros foram levados para o Rio de Janeiro, né? Entre eles? Entre eles, o Ângelo, o Murilo. Na hora que eu me apresento para a visita, eles não estão aqui. Falei, mas não estão aqui como? O coronel Ari Pereira de Carvalho, que é o encarregado do inquérito, falou que eu estou com ordem para visitá-los. Não, eles não estão aqui, eles estão em diligência. E vão ficar esse fim de semana todo em diligência. Na semana seguinte eu voltei lá. O coronel Ari Pereira de Carvalho me recebeu de novo. Ele falou, olha, realmente eu estou em muita falta com você, porque eu não te dei ordem para você visitar seus sobrinhos, mas depois não pude permitir, porque acontece o seguinte, o Ângelo tentou uma fuga aqui no quartel. Ele tentou uma fuga e ele saltou numa janela como essa que está aqui, você está sentado, tem essa mesa, e ele sendo interrogado, mas sendo interrogado com todo cuidado, tal. De repente, ele pulou na mesa e pulou na janela e ficou preso nos vidros da janela. Aí eu falei, olha, coronel, não é possível o Ângelo tentar uma fuga em frente ao quartel e ele pulando dessa janela, ele vai cair no pátio do quartel. Então, mais uma razão do senhor deixar eu ver o Ângelo e o Murilo, porque o Ângelo está perturbado mentalmente. Porque ele não podia tentar essa fuga. Ele falou, mas é o que aconteceu. Mas eu estou em falta com você, mas hoje você vai ver seus sobrinhos. Aí o Ângelo teve que ir para o hospital, porque ele ficou muito cortado dos vidros da janela, e aí ele teve agora, essa semana que ele saiu do hospital. Aí eu falei, mas está quase na hora da visita, às 2 horas da visita, eu então te convido para você almoçar comigo, que eu estou em falta com você e eu quero te convidar para almoçar comigo, aqui no quartel, até esperar o horário de visita. Aí eu falei, ô coronel, se o senhor sente que está em falta comigo, então eu vou pedir uma exceção para o senhor. Me deixa ver meus sobrinhos agora.
Aí chega o Ângelo e o Murilo, né? Mas chegaram a petição de miséria, parecia campo de concentração, né? Mago, pálido e tal. Eu levei um susto, né? Aí o militar sentou, aí eles sentaram perto de mim, o Murilo, o Ângelo e eu, assim, num sofá. Aí eu peguei na mão do Ângelo, falei, Ângelo, meu filho, ele duro, tenso. Tia Ângela, pensei que você tivesse esquecido de nós. Eu falei, de jeito nenhum, tem 3 semanas que eu estou vindo aqui e tal. Aí eu estava muito nervosa, fui fumar, o Murilo falou, quero fumar. Aí eu tirei cigarro, dei para eles. Aí o Murilo aí começou a querer vomitar, sabe? Começou a querer vomitar, e eu comecei a gritar, ele vai vomitar aqui, ele está passando mal, ele vai vomitar. O Murilo, que é moreno, era, né? Moreno fechado, estava amarelo. Ele vai vomitar, aí o militar teve que sair com o Murilo. Aí o Ângelo apertou minha mão, eu falei, Ângelo, o que está acontecendo, meu filho? Ele falou, tia Ângela, aqui está um horror, tia Ângela, está um horror. A gente é torturado dia e noite, dia e noite. Eu falei, eu vou chegar em Belo Horizonte, eu vou contar para as pessoas, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele falou, não fala com ninguém, porque senão eles vão descontar aqui na gente. Eles vão descontar na gente, não fala nada. Eu falei, mas o que é que eu posso fazer por vocês, Ângelo? Ele falou, vem ver a gente, tia Ângela, vem ver a gente. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, tia Ângela, e eu pulei na janela para eles pararem de me torturar, era a única maneira. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar os familiares. Aí eu telefonei para Rio Casca, para Elisa, eu telefonei eu fui atrás da mãe do Nilo Sérgio, eu fui atrás de todos. Aí eu falei assim, vamos no Rio, vamos todo mundo no Rio, vamos. Aí começamos a ir no Rio todo fim de semana. Depois de um certo tempo, eles esgotou os prazos deles e também estava vendo, nós conseguimos passar a denúncia de torturas para fora. O pessoal aqui fora começou a reproduzir, fazer uma corrente, mandando para pessoas e dizendo para aquela pessoa mandar para mais gente, tirar cópias. Isso começou a correr, começaram a pressionar os militares, né? Então acabou que em setembro, outubro, eles nos levaram, tiraram de lá e nos levaram para a penitenciária de Linhares, Juiz de Fora. Eles botaram a gente dentro do ônibus, era uma pessoa e um guarda, a mão esquerda de um com a mão direita do outro, daqui até Juiz de Fora, então o outro também torto, e até metade do ônibus para trás era arma e cachorro. Chegamos em Linhares e inauguramos lá a penitenciária. Eles esvaziaram a penitenciária de Linhares, de Juiz de Fora, de preso comum, e levaram à noite todos lá para a Gameleira, depois a gente ficou sabendo, e levaram para Linhares. Todas as mulheres presas e todos os homens presos. E os outros no Rio, né? Ainda não tinha conseguido visita de família, entende? E tudo muito vigiado ali. E nós fizemos uma greve de fome para ter direito de receber o jornal para ler. E quase morremos de fome, mas conseguimos. Então escolhemos o Jornal do Brasil. E na hora que eu peguei, estava lá o Achache, entende? Não sei se era graúna ou baixinho, eu fico confuso se era graúna ou fradinho baixinho, não consigo. Falando para uma menininha de cabelo encaracolado, ô Juliana, chega de comer tanto morango com sorvete que você vai ter uma caganeira. Quer dizer, na hora que eu vi isso, eu falei, poxa, o Riquinho está mandando um recado para mim, de que ele sabe onde está a Juliana e que a Juliana está tão bem que está comendo morango com sorvete. Eu saí gritando com as companheiras lá, olha aqui, minha filha está bem, minha filha está bem. Começamos então a organizar as idas a Juiz de Fora. A gente alugava uma van não, que não tinha van naquela época, uma Kombi, né? E toda quarta-feira a gente ia para Juiz de Fora, tinha antes que ir no QG, pedir ordem para depois ir para Linhares. Aí a gente já estava denunciando as torturas, né? O primeiro documento de Linhares foi um dos primeiros documentos de tortura que saiu das prisões brasileiras, né? Ele foi lido na casa da dona Andina pelo então padre Viegas. Quando foi em setembro, até um dia que eu me recordo muito,
porque minha irmã lá de Araxá estava aqui em Belo Horizonte completando os 25 anos de casada. Quando aí nós estávamos vendo televisão à noite no apartamento da minha irmã, quando deu o sequestro do embaixador americano, que o embaixador americano havia sido sequestrado e que eles estavam pedindo a soltura de prisioneiros políticos em troca da vida do embaixador. Eu lembro que eu comecei a gritar e a pular de alegria. Puxa vida, puxa! E a sogra da minha irmã estava aqui, porque veio pelas bodas da minha irmã. Aí ela comentou, falou, olha, eu estou horrorizada com a Ângela. O embaixador é sequestrado e ela fica feliz assim. Eu fiquei mais um ano lá, né? Teve um primeiro julgamento. Nesse primeiro julgamento era o julgamento pela atividade no movimento estudantil. Nós ficávamos fechados aqui, ninguém entrava. Do lado de lá da grade, familiares de quem estava sendo julgado podiam estar lá, né? E quando eu olhei para a grade, aí eu vi a Gilda, minha mãe e a Gilda, com a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Com aquela criança já gordinha, forte. Eu endoidei lá dentro, né? Comecei a bater algema, bater pé, que eu quero pegar na minha filha, porque eu quero pegar na minha filha, eu quero pegar na minha filha. O Afonso negociou com os militares, né? Depois que acabou o julgamento. Nesse julgamento eu fui absolvida, né? E o Afonso conseguiu que eles deixassem eu ficar numa sala com um militar armado, que minha mãe, ou a Gilda, botasse a Juliana engatinhando na porta e que eu pegasse. Elas não deixaram elas entrarem. Aí eu estava lá, o cara armado aqui, quando eu vi, veio aquelas mãos botando a Juliana no chão, e a Juliana veio encaminhando. Passou debaixo das pernas do milico de bate-bute, entende? Parou, botou a mãozinha na bota dele, olhou para cima, largou e veio engateando até botar a mão no meu pé. Eu fiquei paralisada, né? Na hora que eu peguei a Juliana, que eu recobrei o movimento, peguei, o cara imediatamente levantou a arma, apontou para nós. Ridículo, como se tivesse algum perigo, né? Você vê a loucura que é a cabeça de uma ditadura terrorista. O que a mulher faz? A mulher vai ser dona de casa, conversar com os vizinhos, falar de novela, trocar receita de bolo, fazer bolo, tinha que estar antenada na vida delas. Eu tinha 3 casas. Agora faz ideia, você dá conta de 3 casas, de 3 núcleos de vizinhos. Quando chegava já trazia uma sacola com verdura aparecendo para o lado de fora assim da sacola. Ah, dona, a senhora quer um? Olha, essa alface está bonita, quer um pouquinho? Pá. Sabe essa conversa que todo mundo faz? Era para manter aquela tipo que se usava a palavra fachada, abria a janela, colocava um pano ali, um travesseiro para colar, molhava uma roupa, molhava uma planta, tal. Ficava 30, 40 minutos ali, já saía e ia para outra. Você tinha que estar na vizinhança para quê? Porque é ali que você ia poder ter informação. Olha, alguém chegasse lá, ó, passei agora ali, estão fechando tudo, tá revistando todas as casas. O que a gente tinha que fazer? Agir antes. Era por isso que é fundamental. Talvez dentro de casa eu não conseguisse, eu tinha que dar recado de tudo isso. Eu que era. Quem que vai fazer isso? Não, o homem está trabalhando. Quem faz isso é a mulher. Mulher chegava, estava uma barreira, passava. Passava em barreira, o quê? Na minha bolsa. Bolsa podia ter um quê? Uma latinha de talco, que não era bem talco, era uma dinamite, um sabonete que não era bem sabonete. Assim, então a gente tinha essas coisas que os homens não tinham.
Na hora do almoço do meu trabalho, um engenheiro amigo meu, que tinha saído para almoçar, voltou e falou, Ana, fizeram outro sequestro. Eu falei, que isso? Ele falou, agora é o embaixador alemão. É o embaixador alemão, outro sequestro e tal. Eu fiquei desorientada, né? Eu, como sempre, como sou a dona de casa, hoje que a gente vai ver nessa coisa, onde eu estava, areando panela dentro da minha casa. Aí falei para os vizinhos, olha, hoje acho que vai chegar, hoje estou quase sem panela, hoje estou quase sem nada, porque aqui a casa está vazia, tudo, mas hoje vai chegar minha caixa com as coisas, tudo, o resto da minha mudança, está tudo bem. E a caixa qualquer era o homem dentro da caixa. Todo mundo carregando, mas era um peso. Porque ele chegou lá no estado que ele tinha, ele me pediu para mim o quê? Um barbante, que ele se amarrou de tanto que ele tremia. Ele estava em estado de choque, sabe? Então ele quis manter o quê? O alemão quis se manter como eu sou prisioneiro. E como tal, eu não sou embaixador, eu sou um prisioneiro e eu tenho que agir como um prisioneiro. Foi exatamente 70, exatamente nos dias da Copa. Sabe, então eu e o Gerson, nós tínhamos que assistir os jogos com os nossos, a pessoa que alugou a casa pra gente, sair de noite, a gente estava quase que rastejando, depois que todo mundo dormisse, os vizinhos, né? Pra gente sair sem fazer barulhinho, para ir lá para onde o alemão estava. Aí que a gente chegava lá com um sanduíche, o que a gente encontrava de pão com mortadela, com coxa de frango, sei lá de que dia que foi feito, porque era o que para eles comerem. Ficamos lá tranquilos 5 dias por aí com ele, sabe? Foi isso. Aí saiu a lista, né, dos 40. Foi pedido entre os 40 o Ângelo e o Murilo. E muitos daqui de Belo Horizonte, né? Mas minha irmã não, ela estava presa no Rio. Nós tínhamos que fazer essa ação, porque além de tirar, lá fora, o que acontecia? Eles ficavam falando, mas sequestraram o embaixador, então servia também de uma espécie de uma propaganda, né? No mundo, a nossa situação que vivia, que o pessoal da tortura aqui. Tanto é que falam que o embaixador alemão diz que depois ele foi para fora e foi falar sobre as coisas da ditadura, o que a ditadura fazia aqui no Brasil. Aí o tempo foi passando, quando chegou dezembro, se não me engano, eu estava almoçando aqui em casa, a empregada abriu a porta da cozinha, chegou na sala e falou, teve outro sequestro. Eu falei, que isso, Analisa? Outro sequestro? Ela falou, agora é o embaixador suíço. Aí a gente ficou naquela expectativa, eu na universidade, a Carmela no Rio, né, presa. Aí o governo, o regime militar já estava forte. Aí o regime militar se negou a receber as listas, o que os sequestradores queriam, né? Aí não recebemos lista, não temos notícia. E o tempo foi passando, passou quase um mês, eu acho. Mas aí eu recebi uma visita lá no meu trabalho, na universidade, de um jornalista do Jornal do Brasil. Luana, eu vim te falar que o governo já recebeu várias listas, só que ele nega. Mas que o nome da sua irmã está em todas as listas. Falei, o que vai dar isso, né? Na realidade, o governo, ele queria obrigar o pessoal a matar o embaixador suíço, né? E pelo que eu tenho conhecimento, parece que o Lamarca é que não deixou, né? O suíço, a gente conviveu com ele muito tempo, né? Ele ficou com a gente 40 dias, foi bem problemático a situação, né?
Eu vou falar para você. Essa história que eu comecei a contar, que eu até chorei, da minha vida lá. Então, chegou lá, Lamarca, quando eu estava... O dia que eu cheguei em casa à noite, antes do sequestro do suíço, aí o Lamarca já estava em casa. Primeira coisa que o Lamarca falou, eu não gostei. Esse é o meu problema. Talvez seja essa questão daí. Que ele chegou e falou, nossa, mas que bom que agora eu vou conhecer. Queria tanto conhecer você, porque você é camponesa. Como se camponês fosse um mito. Eu quase falei, vai para a roça agora, meu filho. Você quer conhecer um monte? Tem um monte aí. Né? Mas você sabe, a gente tem que ter. Aí já não gostei do jeito dele, sabe? E lá eu não gostei. Sabe? Teve até aquele veto, né? A maioria foi a favor, né? Era a favor do quê? De que matasse esse e pegasse outro, tá entendendo? Para continuar a negociação. Porque estava demorando muito. Porque estava demorando. A resolução se iam soltar ou não. Porque eles escolhiam quem eles queriam tirar. Foi escolhido. Quem escolheu? A ditadura. A gente levava, ficava trocando a listagem, sabe? De 70, fomos trocando do jeito que eles queriam. Por que aconteceu isso? Por causa do erro lá na frente. E o erro lá na frente eu falei por Lamarca. Lamarca, companheiro, né? Não vamos colocar, você sequestra uma fulana, você vai falar lá no local para que é? Não. Deixa eles, pronto, pegou, acabou. Lá distribuiu-se. Eu não sei se hoje a gente ainda vai um dia ter acesso a isso, que tinha começado a loteria esportiva, que era de 13 jogos lá, 13 pontos ganhava. Então, ele fez exatamente, seria a loteria esportiva que o povo iria ganhar. Então, eu vou falar para você, um deles era 100% de aumento. Passagem gratuita enquanto o sequestrador estava com a gente, enquanto durasse o sequestro. Podia? Você não pode, gente. 100% de aumento? Não. Era a Transamazônica, não sei o que lá. Olha, tinha 13 pontos, sabe? Impossíveis. Impossíveis, sabe? E outra coisa, distribuiu na hora, no ato, a listagem. Aqueles papéis já estava a lista. O que eles fizeram? O que eles fizeram com o Bacuri? Mataram o Bacuri. E ele sofreu barbaramente, né? Na hora que foi matando ele, foi cortando os pedaços dele com ele vivo, né? Talvez se fosse um tiro, né? Tava tudo bem até, né? Vou falar assim, né? Que ele sofreu demais. Foi uma coisa agonizante, né? O Bacuri, que era o primeiro da lista, então não era para ter soltado lá. Porque eles entenderam que era mesmo para que a gente estava fraco, né? Sabe? Nós demonstramos fraqueza. E era uma coisa que ele quis fazer pela cabeça dele, que foi falado. Então aí o Lamarca, não sei, eu acho que ele é um pouco inexperiente, sabe? Não tinha experiência assim que fala. Ele simplesmente era um capitão, ligado àquele negócio, aquela vida de caserna, e um dia, sabe? Talvez se ele tivesse ficado lá, teria nos ajudado mais. Você entendeu? Até que chegaram num consenso. Aí foram 70 que foram libertados. Na época, entre eles, minha irmã Carmela e vários amigos, entre eles a Maria Auxiliadora Marcela, essa doutora, muito minha amiga. Aí foram para o Chile. Meu nome é Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Minha idade, 25 anos. No parece una mujer endurecida. Não, tiene... São revolucionários firmes e convictos. Tinha uma brecha na lei que dizia o seguinte: se está preso até 1 ano e o processo não entrou na auditoria, pode relaxar a prisão preventiva, né? Tinha um direito. Então, nós fomos soltas em junho de
70. Eu fui para Poté, mas deixei um esquema montado aqui em Belo Horizonte, que caso porque eu já estava mais ou menos sabendo que na hora que o processo entrasse na auditoria, eles iam decretar a minha preventiva. Aí deixei mais ou menos estruturado aqui, recebi um telegrama lá, e fiquei lá em Poté acho que uma semana. E depois eu fugi de madrugada, porque tinham decretado minha preventiva. Depois eles me deslocaram, a AP me deslocou para Porto Alegre. Então fui para Porto Alegre, mas lá eu já estava com a posição do seguinte, que não adiantava mais, porque na verdade o que nós estávamos fazendo era correndo da polícia, entendeu? O tempo inteiro, que a gente tinha que parar, ficar quieta num lugar e criar raízes ali. Passou algum tempo, o Afonso resolveu dar uma jogada, né, o advogado. Ele pegou o atestado lá do Tribunal Militar, de que eu tinha sido absolvida nesse julgamento. Ficou sabendo que o comandante estava viajando com a reunião militar, estava um substituto por 2 dias. Ele pegou esses 2 dias e levou lá o atestado dos militares, da auditoria, de que eu tinha sido absolvida no julgamento, e pediu que fosse expedida a ordem de soltura porque eu tinha sido absolvida. O substituto não acompanhava, viu um documento oficial da auditoria militar de que eu tinha sido absolvida, entende? Deu a ordem de soltura, o Afonso me pegou nessa mesma noite, entende? E sumiu comigo, né? Pegou e já deu jeito de me esconder, me levou para São Paulo, tirou daqui, falou, ó, assim que o comandante voltar, eles vão atrás de você de novo, então tem de sair de Minas. Esquece que você é mineira, esquece que existe Belo Horizonte, não pisa aqui nunca mais. Então a Gilda foi para São Paulo, levando a Juliana, e passou 15 dias lá no nosso barraco, para a Juliana acostumar pela primeira vez, conhecer uma mãe, um pai, que ela não conhecia, né? Bem, aí foi a clandestinidade, mudando de nome, endereço, trabalho, profissão, né? Lá eu trabalhei na lojinha, fiz entrevistadora de pesquisa de mercado e, finalmente, fotógrafa, né? Em bairro popular. Bem, era para ficar só na Juliana, né? Naquela situação que estava de pleno fascismo, mas nasceu uma menina, chamou Gilda. Eu falei, é a única forma que eu tenho de agradecer os dois, é botando o nome deles na minha outra criança, né? Tinha havido uma grande repressão no Ceará, que tinha pego a estrutura 1 e a estrutura 2 do PCdoB, tinha arrebentado com a estrutura de partido. E aí os companheiros da direção falaram, ó, a situação de vocês aqui está complicada, no Nordeste ninguém conhece vocês, então, e lá caiu tudo. Então nós precisamos de alguém que vá lá reorganizar e, ao mesmo tempo, para vocês é mais seguro. Aí nós fomos. Um dia a pessoa que tinha contato conosco não veio. Aí, no outro dia, se ela não viesse, era para a gente ir num ponto X que a gente tinha combinado. Ela não foi. No terceiro dia, era para a gente sair fora. Aí, discutindo com a minha colega, eu falei para ela, olha, nós precisamos de sair daqui, porque ela, com certeza, ela caiu. Porque ela era uma pessoa muito séria, que levava a sério as coisas. Então, nós temos que sair daqui. Ah, não, você tem que ir lá naquele ponto que nós chegamos. Eu falei, mas não é possível que nessas alturas do campeonato, com a polícia atrás das pessoas do jeito que estão, aquele ponto ainda funcione. Entendeu? Não vou, porque não tem condição. Não, ele está funcionando ainda. Não é possível, fiquei horrorizada. Aí fui, mas eu fui sabendo que eu ia cair. Entendeu? Botei 2 calcinhas, porque foi uma coisa que me incomodou muito quando eu caí, ficar com roupa suja, entendeu? Então botei 2 calcinhas dentro do bolso e lá fui eu. Não entrei no ponto, eu entrei num boteco que tinha próximo para tomar um café, para me aquecer, porque estava muito frio.
E aí, quando eu cheguei no boteco, logo depois eu estava tomando café e chegou um companheiro que tinha vindo de algum lugar, então o ponto ainda estava funcionando, e chegou para mim assim, de minhas costas, bateu-se em minhas costas e falou assim: companheiro, o que está acontecendo que não tem ninguém no ponto? Quando ele me abraçou, eles pegaram nós dois e jogaram dentro do carro e levaram para a prisão de novo. Depois de um tempo lá em Porto Alegre, eles pegaram todas as pessoas que ficaram presas lá da AP e levaram para o BAN. Aí foi a pior experiência da minha vida. A Operação Bandeirante, que é o DOI-CODE de São Paulo. E eu fiquei presa lá quase 2 meses, entendeu? Vendo todas as atrocidades, os gritos, as coisas, uma pressão que eu fiquei epilética lá. Eu comecei a ter convulsão, sem precisar encostar o dedo. Olha pra você ver. Lá eles não encostaram o dedo em mim. Foi a pior experiência que eu já tive de pressão na minha vida. A gente veio para o casamento do meu irmão. Então, quer dizer, viemos para uma festa, né? E a Fernanda estava doente, assim, muito, com dor de garganta, muito gripada. E o João veio a viagem inteira de ônibus, assim, carregando a Fernanda no braço. Assim. Dia mais ou menos 27, ele voltou, porque ele tinha uma entrevista de emprego dia 28. E assim, ele tinha passagem comprada para voltar dia 28 para o tal casamento, né? Ele não voltou. Não voltou, e naquela época era difícil, a gente não tinha telefone em casa, na casa da mamãe não tinha telefone, e ele não tive notícia nenhuma dele, não apareceu para o casamento. Eu ainda fiquei brava, porque eu falei, poxa, ele não gosta de botar terno, ele não veio porque, por isso, não sei o que, xinguei ele todo. E ele já estava morto. Ele morreu dia 30, ele apareceu morto na cama. Agora, quando eu cheguei lá no IML, que eu vi ele no caixão, ele estava pretinho, da cor da sua calça. Minha calça. Pretinho, de cima a baixo. O que é isso? Eu acho que eles pegaram... Olha o que eu acho. Eu acho assim, que eles pegaram... Ele voltou de Belo Horizonte. Eles pegaram ele na rodoviária, porque ele já tinha uma prisão preventiva, que ele não sabia, nem eu, né? Eles devem ter feito inquiriram, ficaram um dia com ele lá, soltaram ele não sei porquê, mandaram ele em casa fazer não sei o quê, porque ele chegou, conversou com a Manela um pouquinho e voltou de novo. Podiam estar esperando ele lá embaixo. E no outro dia ele apareceu morto no quarto, entendeu? É inexplicável. Eu fiquei tão atordoada, gente, porque foi um negócio muito brutal, muito brutal. Eu esperei as crianças ficarem mais fortes e tudo para eu poder vir para cá, porque família, eu queria ficar com a família, porque é uma infraestrutura que você precisa, né? Mas não com as crianças muito pequenas, porque eu acho que a influência ia ser muito grande. Então eu esperei eles ficarem maiores e vim embora para cá, porque a gente sempre volta, né? Voltei. Dia 15 de junho eu fui solto. Fui solto porque tinha acabado de cumprir minha pena. E aí eu fui tentar voltar para a universidade. Não dava conta. Chegava na universidade, estava todo mundo estudando o manifesto do Partido Comunista, o 18 de Brumário. Eu falava, qual que é o sentido disso? Entendeu? Aí me desesperava e largava a universidade. Nossa, foi uma coisa assim muito desesperadora. Eu estava numa depressão assim, estava a um passo de desaparecer, entendeu? Eu estava muito deprimida. Os 2 primeiros anos, eles foram mais complicados, entendeu? Em 70, ou mais do que isso, porque em 77 eu fiquei grávida do César, meu primeiro filho, e
comecei a dar aula na Católica. E aí eu tinha que terminar meu estudo, porque senão eu não ia poder dar aula. Eu tinha pego uma substituição, então não ia conseguir. Aí eu consegui o sentido, de um lado, meu filho, que eu precisava de criar e queria criar bem, e para isso eu tinha que trabalhar e ganhar algum dinheiro, né? Então eu tinha que voltar para a universidade e terminar meu curso. Aí eu terminei o curso, dando aula na Católica e criando o César. Me falaram que eu ia passar a encontrar com uma pessoa muito importante da organização. Eu ouvi falar sobre o Cabo Anselmo, que na época também não sabia que era ele, era o fulano de tal, Jonathan. Encontrava com ele, eu tinha, a partir do meu encontro com ele, a partir que eu encontrava com ele, eu tinha problema de segurança. Ele botou uma coisa indireta para mim, eu teria que comprar uma revistinha na banca. Lá dentro da revistinha tinha alguma coisa, né? Eu cheguei lá para comprar a revista, eu comprei a revista, mas eu tinha de policial perto de mim. E eu vi isso, sabe? Passei a noite rodando. Um pouco eu falei, estou cansada, vou encostar aqui nessa parede, em um lugar onde, lá na Praça Mauá, lá onde ficam as prostitutas. Eu fiquei bem escondidinha, devagarinho. Fiquei assim, bem quietinha, nem elas podiam me ver. Eu fiquei, falei, se alguém me ver, eu sou uma prostituta, mas eu não posso ficar também com as prostitutas, né? Aí fiquei encostada assim e sentei para descansar, você tá entendendo? Que a noite toda, sabe porque você fica noites, só rodando dentro do ônibus, sem dormir? Que é uma coisa da disciplina mesmo que eu vou te contar. Essa disciplina que eu falo, entrou no ônibus, pá! Você já sabe quem está ali, quem está lá, a mulher está com um ramalhete de flor, mas que não é flor, sabe? Que tem, atrás da flor, dentro da flor tem alguma coisa, está andando junto com você, o casalzinho ali é casal, mas não é casal. Você tem que estar atento. Muita refrega, muito, mas muito mesmo, mas não fui presa. Se eu fosse escolher hoje de me casar e ter filhos meus e não ter vivido o que eu vivi, eu escolho ter vivido o que eu vivi. Só não valeu a pena no sentido de eu ter perdido o João, né? Dele ter morrido. E quantos outros amigos, pessoas queridas. Mas eu não teria outra vida, não. Não sei se vocês entendem isso, mas eu não teria outra vida. Eu acho que eu me enriqueci muito como pessoa, convivendo e sabendo lidar com os dois lados. Porque a verdade, no meu entender, ela não é unilateral. Ela tem essa verdade e ela tem essa verdade. E tem, entre essas duas verdades, existe a verdade verdadeira, né? Mas existe também aquela verdade que não é a verdadeira, mas que a gente tem que conviver. Então, acho que para mim foi de uma riqueza enorme. Eu acho que a minha contribuição, minha modesta contribuição, nesse período todo, apesar das perdas, das mortes, eu acho que valeu a pena. Não só para mim pessoalmente, mas para as pessoas que comigo conviveram. Tanto da minha família tradicional, como da nova família que eu vinha conhecer aqui, que é a parte da Carmela, do Anjo, do Murilo e dos amigos, dos agregados, né? Então, eu acho que valeu muito a pena. E eu acho que eu consegui, nisto tudo, ser respeitada e respeitar de um lado e de outro. Eu não sei se todos pensavam que a gente estava numa guerra, mas eu tinha certeza que a gente estava vivendo uma guerra, sabe? Porque lá no Rio, né?
eu sei, não sei se numa guerra a gente vai ser para sempre, não sei se aquela guerra vai ser, né? Eu sei que eu acreditava que daria frutos futuramente, mesmo que eu não estivesse lá. E na minha cabeça eu achava que eu não saía viva da ditadura. Foi uma surpresa ter saído. Porque tanta gente morreu e eu achava que não saía viva. E estava pronta para não sair viva. Achava que isso era inevitável, né? Porque chegou um momento que eu sabia exatamente que eles iriam me matar, né? Porque eu era pobre, negra, mulher, né? E não, isso daí é matar e pronto, jogar para lá, não é filho de, né? Filho de Zé Ninguém, mais um motivo ainda para matar, né? E pela repercussão das coisas que a gente acabou participando. O trabalho que a AP e as organizações fizeram, no sentido de mobilização, organização, mostrar para as pessoas e convocar as pessoas e sensibilizar para o combate à ditadura, né? Eu acho que esse trabalho foi fantástico, porque eu acho que efetivamente se conseguiu, nas grandes cidades, em quase todos os lugares, né? Então, acho que isso aí foi uma coisa efetiva. Mas, na verdade, nós estávamos pretendendo era a revolução, né? Embora a gente fizesse esse enfrentamento com a ditadura, esse aí era um... Mas a gente queria mais do que isso, né? A gente queria alguma coisa mais organizada. Eu não pensava naquele momento, eu acho que é um idealismo. Que o que eu pensava? Eu pensava lá na frente, o povo, né? Livre daquele arbítrio da ditadura. Eu não via o negócio em si. Porque nós queríamos subverter uma ordem ilegítima, ilegal, terrorista de uma ditadura. Nós queríamos, sim, subverter para transformar numa democracia avançada, onde se respeitasse os direitos humanos e garantisse os direitos sociais. Parte parava um pouco por aí. Outra parte, como eu, por exemplo, achava que nós íamos ter de descobrir como chegar a uma sociedade socialista. Pode falar que a gente era utópico, né? Que a gente era idealista, sei lá, mas o que a gente queria era muito mais do que tem. Essa democracia brasileira precisa dar uma correção nela, que é muito esquisita, né? Coletivamente, eu esperava mais. A gente sempre lutou por uma sociedade mais igualitária, não utópica, mas que, por exemplo, miséria, como tem no Brasil hoje, é uma coisa que nós lutamos, o que a gente queria era acabar com a miséria, que todo mundo fosse igual. Então isso não aconteceu, por isso que eu falo que ainda tem muita luta pela frente, muita coisa que tem que acontecer, né?